aqui nós vamos entender uma das minhas partes preferidas desse curso, que é falar como que funciona um pouco aqui dentro da sua cabeça, o seu sistema nervoso central, o seu cérebro. O fato é que você vive um conflito diário entre dois sistemas que são praticamente opostos dentro da sua cabeça. O nosso sistema mais primitivo, o sistema límbico, responsável pelas nossas emoções, a nossa parte mais passional, e o neocórtex, que é a porção mais evoluída do teu sistema nervoso central, aquela parte racional, e eles dois têm que de alguma forma se conectar para manter o seu objetivo de parar de fumar, e você vai aprender sobre isso agora. Então, como que funciona isso? Por que que parece que a gente tem dois cérebros diferentes dentro da nossa cabeça? Então, existem dois sistemas cerebrais que são diferentes por conta do quão evoluído, quão desenvolvido eles são. O primeiro deles é o sistema límbico, que vocês estão vendo aqui embaixo, que é essa porção mais coloridinha que está nessa figura, a parte mais central, mais o miolo do nosso cérebro. Esse é o sistema mais primitivo, que a gente chama de sistema reptiliano, que existe inclusive em outros mamíferos, cachorro, gato, todos eles vão ter sistema límbico. Por outro lado, essa parte mais externa do nosso cérebro é chamada de neocórtex. E o neo é justamente por ser um sistema mais evoluído, que surgiu mais para frente na evolução da espécie e está presente apenas em nós, seres humanos. Então vamos ver com detalhe cada um deles? Primeiro vamos começar pelo sistema límbico. Então o sistema límbico é esse sistema mais primitivo, presente em outros mamíferos, e ele é basicamente responsável pela nossa sobrevivência. O sistema límbico quer que você sobreviva nesse mundo e quer que a nossa espécie, o ser humano, sobreviva. Então, para isso, ele tem duas funções: fazer você comer, dormir, se alimentar e se reproduzir. Ele também é um sistema imediatista, ele lida com situações de urgência, situações que vão te levar vida ou morte, essa decisão. Por isso, ele tem atitudes rápidas. Com isso, a gente vê uma terceira característica, que ele tende a sempre escolher caminhos de menor esforço para poupar energia, e com isso ele faz isso através da automatização de processos. São função do sistema límbico. E o que sobrou para o neocórtex? O neocórtex ele é exclusivo do ser humano, então essa porção mais externa do nosso cérebro é a nossa porção mais evoluída que apenas o ser humano possui. E o que ele faz? Qual que é a responsabilidade do neocórtex? Todas as nossas funções cognitivas mais complexas, mais elaboradas, são função do neocórtex. Então aqui a gente tem interpretação, julgamentos, valores, imaginação, associação de ideias, tudo isso é função do nosso neocórtex. Então, com isso, a gente entende que os nossos planejamentos futuros, o que faz a gente evoluir, o que leva à inteligência, planejamento, crescimento filosófico, tudo isso é função do teu neocórtex. E aí a gente resume nisso aqui. Toda a parte racional, argumentação, interpretações que vão levar você a ter um crescimento, uma evolução, são função do nosso córtex mais evoluído, que é o neocórtex. Por que tudo isso é importante? Porque na tua luta contra o cigarro, para abandonar o cigarro de forma definitiva, você tem que entender quando você está falando com o seu neocórtex e quando você está falando com o seu sistema límbico. Isso vai ser fundamental para a gente entender como nós vamos lidar com os três inimigos que você vai enfrentar parando de fumar. O primeiro deles é a nicotina, a dependência química do cigarro. O segundo inimigo são os hábitos relacionados ao cigarro. E, por terceiro, as emoções, que servem como um aditivo para os outros dois, e a gente vai ver detalhadamente cada um deles.